concorrência desleal. Empresa de colchões é condenada a pagar indenização de R$30 mil por ter usado a marca da empresa concorrente como palavra-chave em anúncios e campanhas publicitárias em site de busca. Vamos entender melhor esse caso na reportagem de Manuela Borges. A empresa de colchões lesada recorreu à justiça depois de descobrir que a firma adversária estava tentando atrair novos clientes usando a sua marca como palavra-chave no mecanismo de busca da internet. A concorrente confessou ter usado o nome da competidora em site de pesquisa com a intenção de lucrar financeiramente, muito embora tenha alegado não ter atingido esse objetivo. Mas o juiz de primeira instância do Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que houve má-fé e condenou o pagamento de indenização no valor de R$5 mil e a exclusão da marca como palavra-chave no site de busca. A empresa prejudicada achou pouco e recorreu. Para o desembargador de segunda instância, os danos morais foram ainda maiores, já que o uso da marca alheia sem autorização impactou na venda dos produtos online e deu parecer favorável à majoração parcial da indenização, que saltou de R$5 mil para R$30 mil. A professora de Direito Industrial da Universidade de Brasília explica que os elementos do processo demonstram que a intenção, neste caso, era induzir o consumidor ao erro, o que configura concorrência desleal. Existem práticas que concorrentes adotam que acabam prejudicando isso. Por exemplo, práticas que confundem o meu consumidor, que induzem o meu consumidor a erro, que tem como único objetivo o desmerecimento dos meus concorrentes. Então, eu quero denegrir a imagem do meu concorrente e me aproveitar, talvez, dos benefícios do meu concorrente para associar informações para o meu consumidor. Então, isso pode caracterizar. A advogada afirma que a chamada propaganda comparativa entre produtos que não são semelhantes também configura concorrência desleal. Ou seja, um comerciante pode até equiparar duas mercadorias numa peça publicitária, desde que sejam similares. Propaganda enganosa é mais uma prática ilegal passível de indenização. Não apenas porque lesa o consumidor, mas também porque desequilibra as relações do comércio numa disputa desleal. Darlan dos Reis conta que já foi alvo de inúmeras propagandas enganosas, como é o caso do pacote de dados adquirido da operadora de telefonia. Toda vez que você paga 10 megas, nunca vem 10 megas, vem às vezes 3, 4, no máximo 5, se você ligar lá para reclamar. Aí, como a gente vê isso? Eu sempre vou no provedor e vejo, né, a velocidade, sempre nunca está batendo os 10 megas, como eles falam. Wagner também reclama e diz que as propagandas enganosas estão em toda parte. Se você parar para procurar onde tem um erro, você encontra constantemente. E você vai no mercado à noite, você vê, porque a promoção acabou ontem, porque a repositora não... Sempre eles têm umas desculpas, e essas desculpas não podem ser aceitas. E para dar continuidade ao assunto, eu recebo agora aqui no estúdio a advogada Aline Crivellari. Aline, boa tarde para você. Muito obrigada pela presença. Boa tarde, Rafa. Obrigada. Eu agradeço o convite. Bom, Aline, a concorrência desleal é uma questão bem ampla, que gera aí alguma confusão, dúvidas dos consumidores, né? Eu queria que você explicasse para a gente qual é o principal fator que desencadeia essa irregularidade. Tá. Então, Rafa, te explicando rapidamente como que se configura a concorrência desleal. Ela vem prevista na lei da proteção industrial, a propriedade industrial, mas ela vem prevista em 14 hipóteses bem gerais, bem abrangentes. Então, realmente, quando surgem os casos concretos, dotados de diversas particularidades, especificidades, realmente há muita dúvida sobre o enquadramento, a configuração de uma concorrência desleal. De um modo geral, ela ocorre quando, naquela disputa pelo mercado consumidor, um concorrente, ele ultrapassa os limites legais, os limites éticos, os bons usos e costumes, as boas práticas aceitas no ambiente concorrencial e acaba prejudicando um concorrente. E assim, tem esse detalhe que
a potencialidade de causar um prejuízo específico a um concorrente. O professor Fábio Leal Coelho, ele até direciona a questão para os meios que são empregados na concorrência, né? Porque concorrer é normal pelo mercado consumidor, mas na concorrência desleal especificamente, você emprega meios inidôneos, né? A Convenção de Paris, ela traz 3 grandes grupos de situações em que se enquadram as hipóteses de concorrência desleal. Uma é a indução à confusão sobre produtos, serviços, sobre estabelecimentos. A segunda é aquela situação em que induz o consumidor a efetivo erro. E uma terceira é a que gera denegrição da imagem, do conceito de um concorrente. Então, esses são os 3 grupos. O enquadramento de uma conduta na concorrência desleal, ele realmente é complexo, traz diversos níveis de complexidade, mas uma primeira seria essa caracterização de uma potencialidade realmente de confusão no consumidor. Ah, tá, mas aquilo seria suficiente realmente para confundir o consumidor em relação a 2 produtos? Então, tem várias questões envolvidas, essa é uma delas. Não é necessário ter um dolo específico para prejudicar o consumidor, basta a culpa. E não é necessário, inclusive, a efetivação dos prejuízos. Agora, doutora Aline, a concorrência desleal, ela é diferente da livre concorrência, porque a gente estava falando aqui da concorrência que, dependendo do caso, é até importante para o consumidor também. Claro. Né? Quando essas empresas concorrem dentro da lei, né? Dos princípios razoáveis. Sim. Mas qual é a diferença básica entre a livre concorrência e a concorrência desleal? A concorrência leal e a livre concorrência, ambas estão inseridas em regimes jurídicos de proteção à concorrência, porém são regimes diversos. A concorrência leal e o crime de concorrência desleal, eles estão inseridos na Lei de Proteção à Propriedade Industrial e lá você extrai nitidamente que a proteção é para o concorrente, é do interesse particular em não ser afetado por atos de um outro concorrente voltados a te prejudicar, a desviar a sua clientela para o outro concorrente. Então, trata de uma lide privada. No caso da livre concorrência, ela é, na verdade, um princípio constitucional, um princípio da ordem econômica constitucional, que direciona o ordenamento jurídico como um todo, mas principalmente a Lei Antitruste, a Lei 12.529 de 2011, que é a lei que trata das infrações à ordem econômica. E ela é voltada a coibir o abuso de poder econômico. O professor Calixto Salimão Filho, ele até explica essa questão de grande diferença entre os âmbitos de proteção da concorrência leal e da livre concorrência, é que no caso da livre concorrência, aí a gente traz para o antitruste, para a proteção contra as infrações à ordem econômica, é que ali tem o fator do abuso de poder econômico. E você atinge não apenas um concorrente específico, você atinge o ambiente concorrencial como um todo, a estrutura de mercado. Então, essas são as grandes diferenças. A concorrência leal, ela é protegida no âmbito tanto judicial, civil, onde você obtém a reparação pelos danos causados, e ela é combatida, reprimida no âmbito penal, judiciário também. As infrações à ordem econômica, não. Elas são combatidas no âmbito da esfera administrativa, o nosso órgão antitruste brasileiro é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, e alguns casos de infração à ordem econômica caracterizam crimes também, e aí você tem o judiciário, onde você pode amparar a repressão a essas práticas. Doutora Aline Crivellari, mais uma vez, obrigada pela participação. Boa tarde. Obrigada, boa tarde.